Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, que tanto se fala. Primeiramente, quero dizer que não quero fazer juízo de valor, porque Paulo Freire foi uma pessoa histórica brasileira, importante para o Brasil, só que hoje é menosprezado, muita gente nem sabe quem foi e fica dizendo que ele não foi importante, que ele era de esquerda, que ele era isso, que ele era aquilo. Paulo Freire é o cara que inventou toda essa situação de cartilha, A, E, I, O, U, de ensino brasileiro da gramática, ensino brasileiro das vogais, ensino brasileiro das consoantes. Em razão do seu ativismo pela educação, pela situação que ele estava no momento histórico ali, que houve, quando houve o golpe militar, e foi o golpe militar, existiu um presidente eleito, os militares foram lá e tomaram o Brasil. Em razão disso, ele estava naquele meio, ele foi deportado para o Chile. Então, no Chile, ele entrou como um Zé Ninguém, chegou lá, já estava como quase ministro de novo da educação. Mas deixa eu falar um pouquinho antes. Paulo Freire é um pernambucano. Ele é advogado, era uma pessoa muito bem de vida e estudioso. Só que não tinha intenção nenhuma de ser um patrono ou ser quem quer que seja da educação mundial brasileira, ou quem quer que seja. E então ele estava passeando com seu filho pela cidade de Recife. E então ele viu que o filho dele, por causa do Nescau, a propaganda do Nescau, ele viu o filho dele, ele soletrou Nescau. Exatamente assim. Dentro da proposta de 3 minutos, então eu sempre faço um resumo, mas se você pesquise para você ver como a situação foi um pouco mais densa, mas mais ou menos assim. Então o filho dele falou Nescau. Aí ele falou, como é que você leu se você nunca teve aula? Naquela época, em 1950, para baixo, não tinha aula ainda, né? Para as crianças menores. Aí ele explicou, não, por causa disso, por causa daquilo, porque eu vi a propaganda, na propaganda ele soletra e eu aprendi a ler e eu vi pelos caracteres. Então ele teve essa ideia, falou, então eu vou fazer todas as palavras. Nescau, mamãe, papai, e assim foi. Então ele separou sílabas. A, E, I, O, U primeiro, depois Ba, Be, Bi, Bo, Bu, e toda aquela cartilha que nós temos na primeira série. Então foi isso que ele desenvolveu. Só que como ele estava naquela época, no início da ditadura, aquele negócio todo, aquele rolo, ele estava lá, então ele foi deportado, ele ficou bravo com isso. Ele não era de esquerda. Mas ele foi deportado para o Chile, porque ele foi considerado de esquerda porque ele estava no governo. Ele fez esse projeto em Recife, deu certo o projeto, e puxaram ele para fazer no projeto para o Brasil inteiro. Ele fez para 300 pessoas, aí puxaram ele para fazer para mais, o Brasil todo. E nesse meio teve o golpe e ele teve que ser deportado. E aí ele ficou horrorizado. Só que assim, ele foi para o Chile, depois do Chile ele foi para Harvard, depois de Harvard ele foi para Genebra, Suíça. Só isso. Ele foi dar aula lá, nesses lugares, e levando esse sistema de educação. Depois disso ele foi para mais 30 países, levando o sistema de educação. Então assim, para falar mal do Paulo Freire hoje, tem que ser muito bom de educação, hein? Muito bom de educação. E tem que mostrar um novo sistema. Aquela época dele, que não tinha tecnologia, foi importante. Porque foi desenvolvida a cartilha, foi desenvolvido um cronograma, foi desenvolvido toda uma filosofia de como ensinar por série, primeira, segunda, terceira, e como é que isso foi importante naquela época. Só que hoje nós já sabemos que é diferente, hoje não precisa mais. Com a tecnologia é diferente, é um pouco mais rápido, um pouco mais fácil de se aprender. Antigamente, as escolas de inglês, espanhol e tudo mais, você tinha 8 anos de curso, não era? Porque eles ensinavam desse método assim, a gramática, e sílaba separada. Hoje em dia, né, o verbo to be, começo, hoje em dia é conversação. Então, em 1 ano você aprende a falar uma língua, porque vai conversação, então é diferente a dinâmica, mas não é porque o Paulo Freire estava errado. É porque naquela época ele estava certo. Foi o jeito que ele teve para colocar. E hoje é um outro jeito. Chama-se anacronismo, quando você interpreta uma situação histórica errada com os meios de hoje. Então é isso. Para a época, Paulo Freire foi importante. Muito importante para o Brasil. Só que hoje, realmente, ele está obsoleto o que ele inventou. Nós temos que reinventar o sistema de educação brasileiro. Como foi as línguas. Hoje as línguas, você aprende uma língua em 1 mês, 1 ano, dependendo da sua vocação. E a mesma coisa seria como se fossem as faculdades. Hoje, no próximo tema de educação, eu vou falar sobre faculdade. Faculdade já não é mais interessante para fazer. É melhor você pegar esse dinheiro da faculdade e investir em um empreendimento do que você ficar fazendo curso de administração, curso disso, daquilo.